Mira, esse avião se chamava Junkers 523 MS, o avião que tinha um enorme anel de 15 metros embaixo da fuselagem. Só de olhar você pode perceber que não era algo comum. Curiosamente, as informações sobre ele também são escassas. A maioria dos lugares comuns só se limita a dizer que é um Junker e que tem um aro embaixo. Como seu aspecto mostra, há muito por trás desse avião e hoje você vai conhecer tudo sobre ele e seu trabalho extremamente perigoso. Como é que um avião podia carregar esse enorme anel e como precisava de um motor gigantesco para acionar o seu aro? E o que exatamente ele fazia? Isso e muitas outras coisas em breve, então é melhor você se acomodar e seja bem-vindo ao Clube das Armas. Para saber a origem do avião, precisamos viajar. No final da Primeira Guerra Mundial, todos os países participantes usaram minas marítimas em grande escala e os britânicos foram um desses países. Os britânicos e os americanos dependiam dos suprimentos enviados pelo Atlântico produzidos nas fábricas americanas. Por isso, ambas as nações criaram uma colossal barreira de minas, chamada de Barreira de Minas do Mar do Norte. Lançaram muitas minas Mark VI no Canal da Mancha e, claro, no Mar do Norte. Criando uma defesa marítima rígida com mais de 170 mil minas, seu objetivo principal era impedir que os submarinos alemães atacassem os bairros. A maioria dessas minas foi necessária, e depois que o conflito acabou, começou o processo de destruição dessas minas. E o que as dragas encontraram foi bastante curioso. 67 das minas simplesmente não estavam lá, e até mesmo no caso das águas mais rasas, foi relatado que 72% das minas haviam desaparecido. Definitivamente não foi porque destruíram algum navio. A razão disso era a ineficácia. As minas britânicas eram avançadas para sua época, não explodiam apenas por contato, mas também pelo contato com a corda que as ancorava ao fundo. A intenção dessa mecânica também era derrotar os submarinos. Porém, o mar é imprevisível e quando ficava turbulento, movia as cordas detonando algumas minas. Essa ineficácia levou os britânicos a desenvolverem minas magnéticas, para assim não depender do contato. A primeira mina magnética britânica bem-sucedida foi a do tipo M Mark I, que tinha uma carga temível de 227 kg de trinitrotolueno. A primeira era uma mina bastante temível, e seu espoleta magnética de 15 metros a tornava um osso duro de roer. Existem várias versões dessas e também versões aerotransportadas. Nas fases iniciais da Segunda Guerra Mundial, os britânicos já tinham disponível uma grande variedade de minas para usar contra os alemães. Na primavera de 1940, os britânicos, embora céticos quanto à eficácia das minas, começaram a encher o Báltico e o Mar do Norte com seus novos aviões. Modelos de minas eram essenciais para serem uma constante pedra no sapato dos extremamente eficazes U-Boat. Como na Primeira Guerra Mundial, eles estavam assediando os navios de suprimentos americanos. A guerra anti-minas começou justamente no canal Kaiser Wilhelm, na Alemanha, na madrugada de 14 de maio de 1940. Naquele exato momento, um avião da Royal Air Force passou e lançou uma mina em um lago próximo. A mina foi avistada pelos alemães, foi desativada por um marinheiro, levada intacta ao comando de minas e a força aérea foi desativada. Os alemães, a partir dessa mina, descobriram algo curioso. As minas britânicas funcionavam por indução, o que significava que as minas tinham um campo magnético próprio. Este não fazia nada. Mas quando um objeto metálico grande o suficiente passava ao seu lado, causava uma corrente elétrica por indução e essa corrente elétrica acionava o espoleta. Outra coisa muito importante que descobriram é que a mina tinha um atraso de 6 segundos para detonar. Outro dado relevante. Com essa investigação, os alemães criaram uma forma ousada de destruir minas em massa. E assim nasceram os Junkers 52 Meinen-Such ou Magnet-Puller, um Junker Ju-52 de toda a vida, com um aro de 15 metros que, por meio de um gerador, alimentava eletricamente o aro, gerando um potente campo magnético, simulando ser um enorme couraçado de aço, exatamente o necessário para não afetar a estrutura metálica do avião e a saúde dos tripulantes.
mas para ser perfeitamente detectável pelas minas magnéticas. Em 7 de setembro de 1940, no aeródromo de Dessau, sua eficácia foi testada. E, curiosamente, com a mina britânica que eles capturaram naquele 15 de maio, e nesses testes eles perceberam uma notícia muito ruim. O avião ativava as minas a uma altura de 70 metros para baixo. Isso queria dizer que, se quisessem destruir as minas, o avião teria que voar a poucos metros do chão. No entanto, não era nada que os ousados pilotos alemães não pudessem fazer. 19 de setembro de 1940, o primeiro JUMC, liderado pelo tenente Hans Karmann, decola de Brezen rumo às costas holandesas. Pronto para começar a varrer minas? O avião precisava voar a quase 30 metros e a 140 km por hora, e durante a missão, os tripulantes descobriram por que precisavam voar exatamente nessa altura e nessa velocidade. Essa foi por pouco. Os 6 segundos de atraso que os britânicos colocaram nas minas para que detonassem sempre em áreas vitais dos navios foram, ironicamente, o que tornou possível destruí-las com os JUMC. Embora, como os cientistas alemães conseguiram prever, o perigo das operações de desminagem era enorme, fazendo com que os aviões passassem das seções por apenas alguns metros. Mas apesar disso, era possível desminar enquanto o avião tivesse combustível. As operações tiveram tanto sucesso que, no final de 1941, Karmann foi promovido a capitão e ficou responsável pelo recém-criado grupo Minenso-Grota, que contava com uma enorme frota de 100 Junkers, 52 BMX que realizavam missões em conjunto. Quase diariamente, os britânicos lançavam 1.100 minas marítimas, 1.100 por lançamento aéreo por mês. No entanto, o grupo de limpeza de minas alemão conseguia desmantelar mais do que isso por mês, mantendo os mares ao redor da Inglaterra relativamente seguros de minas. E embora as minas continuassem sendo uma pedra no sapato da Kriegsmarine, os U-Boats atacavam quase à vontade. Comunicando o pico de baixas inimigas em 1942 e 1943, em 1943 tudo mudou bastante. O grupo havia perdido várias aeronaves devido ao risco, à limpeza deslocada no mar e aos danos causados pela detonação das minas. Os aliados passaram a aprimorar as minas com instrumentos melhores, como acústicos e magnéticos juntos, tornando o campo magnético insuficiente para detoná-las. Já no final de 1943, a guerra na frente oriental estava ficando bastante difícil e a Luftwaffe estava sedenta por aviões de transporte, então pouco a pouco deixaram o grupo sem aviões para operar até seu desaparecimento total. No entanto, pelas características de suas missões, eles são lembrados até hoje. Você sabia que soldados soviéticos odiavam usar capacetes? Veja neste vídeo o motivo.